pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai relacionar as duas frentes, frente A com frente B, para a gente analisar como é que uma força resultante interfere no movimento de um corpo. Vamos lá? Pensando então como é que a força interfere no movimento de um corpo, nós vamos precisar retomar aí o conceito da segunda lei de Newton, que é o conceito, a lei que nos fala aí da dinâmica. O que a segunda lei fala? Que uma força resultante, ela vai interferir na aceleração de um corpo. De que forma? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vê aí uma relação entre essa força resultante e a aceleração que é adquirida por um corpo. Se eu tenho um objeto que recebe, então, a aplicação de uma força, eu posso modificar o movimento desse objeto, estando ele em movimento uniforme, por exemplo, E agora, eu aplicando uma força que vai gerar aí uma aceleração, eu vou modificar o movimento desse corpo para um movimento variado. Se essa aceleração for constante, a gente vai ter aí um movimento uniformemente variado e conhecendo as expressões, que nós já vimos para o movimento uniformemente variado, nós vamos ter então a interferência dessa aceleração nas nossas expressões de movimento variado. Quais são elas? A gente tem aí três expressões importantes para o movimento uniformemente variado. A expressão do espaço em função do tempo, que é o nosso sorvetão, da velocidade em relação ao tempo, que é o vovô atleta, e Torricelli, que a gente brinca que é o sem tempo, irmão. Não tem tempo, não. Olha lá, se a gente olhar a expressão do Torricelli, são para situações onde a gente não tem informações sobre o tempo. Também vamos aí do tempo de movimento, Também vamos aí relacionar as velocidades do nosso objeto, a aceleração e a variação de espaço que o mesmo apresenta. Para a gente pensar um pouquinho nessas relações, vamos ver um exemplo então. Ele fala assim, um corpo de massa de 2 kg move-se no piso horizontal sem atrito com velocidade de 36 km por hora, quando submetido a uma força de 4 newtons durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Sobre esse movimento, ele primeiro quer a aceleração do corpo. A gente sabe que a velocidade inicial dele é 36 km por hora. Como o restante está todo em sistema internacional, eu vou passar para metros por segundo. Então, vou dividir por 3,6. Isso aí vai dar uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. A gente sabe a velocidade inicial, mas a gente não sabe qual foi a velocidade final dele. Então, não dá para achar a aceleração utilizando as equações de movimento uniformemente variado, porque eu dependo da variação de velocidade para isso. Então, a gente vai achar a aceleração a partir da segunda lei de Newton, com a expressão de força, porque ele deu a força e deu a massa do nosso objeto. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu sei que a força, aliás, é 4 e que a massa é 2, se eu passar esse 2 dividindo, a minha aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nem sempre a gente precisa aplicar aí só as equações de movimento para descobrir grandezas como aceleração. A gente pode utilizar, então, já que está sendo aplicada uma força nesse corpo, a equação aí da dinâmica ou da segunda lei de Newton para isso. Sabendo agora a nossa aceleração, a gente consegue calcular qual velocidade o corpo vai ter após um tempo. Qual é a equação que nós temos de velocidade em função do tempo, no movimento uniformemente variado? É o vovô atleta. Então, a gente vai, velocidade final é a inicial, mais a aceleração vezes o tempo. E aí, eu vou substituir, eu quero saber a velocidade final, a inicial vou usar em metros por segundo por conta do sistema internacional, e pela nossa aceleração estar em metros por segundo ao quadrado, vai ser 2 vezes 3, que é o intervalo de tempo que ele falou. Então, a minha velocidade final após esse intervalo de tempo vai ser de 16 metros por segundo. E aí, ele fala o espaço percorrido pelo corpo a final de 3 segundos. Então, se eu quero o espaço, eu vou substituir agora no sorvetão. A variação de espaço, só passei o espaço inicial para lá, A variação de espaço vai ser velocidade inicial vezes o tempo, tá? A aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Vamos lá, a variação de espaço
A velocidade inicial é 10, o tempo é 3, a aceleração é 2, tempo ao quadrado, opa, já vou substituir, né? 3 ao quadrado, dividido por 2. 3 ao quadrado é 9, 2 com 2 vai cortar, 10 vezes 3 é 30, então esse ΔS aqui, bem retinho, né? Vai dar 39 metros. Então, de uma informação sobre a força aí do nosso, que foi aplicada nesse corpo, né? Nós conseguimos analisar desde a sua aceleração até o espaço que ele percorreu no intervalo de tempo dado. Então, é muito importante a gente saber aí, né, já que a força é uma ação que causa uma modificação no movimento, e se a gente está pensando aí no movimento uniforme, a modificação desse movimento é transformá-lo em movimento variado, a gente consegue, então, a partir da grandeza, a aceleração. Como é que eu penso em aceleração lá quando eu tenho a força? Pela segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Essa segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, vai ser definitivo nas nossas análises aí de movimento quando uma força é aplicada. Então, nós temos aqui, né, para reforçar o conceito, força resultante é a massa vezes a aceleração. Quanto maior for essa massa, maior será a força necessária para eu acelerar aí o meu objeto, mantendo, né, essa relação expressa aqui pela segunda lei. Se a gente tem o mesmo valor de massa, se eu mantenho a minha massa constante, quanto mais eu aumento a força aqui, né? Quanto maior a minha força, maior vai ser a aceleração adquirida pelo corpo. E se eu vou aplicar, né, a mesma força em corpos de massas diferentes, eu vou ver que a aceleração adquirida por eles é proporcional a essa relação, que tá aqui no meu quadrinho embaixo, ó. Se eu tenho a mesma força, ó, de 2 newtons, quanto maior a massa do meu bloquinho, menor vai ser a aceleração adquirida por ele, por conta dessa relação aí, né, de massa vezes aceleração. Então, é muito importante a gente saber analisar o que essa grandeza expressa pra gente em relação à interferência aí do movimento de um objeto. Vamos pensar em mais um exemplo, ó. Ele fala assim, um automóvel de massa de 600 quilos, partindo do repouso, então a velocidade inicial dele é 0, adquire em 10 segundos a velocidade de 36 km por hora, que a gente já sabe que é 10 metros por segundo. É só dividir lá por 3,6. Aí. Ele fala pra gente calcular a força desenvolvida pelo motor, supondo-a constante. Então, aqui, pra gente calcular a força, a gente já sabe pela segunda lei de Newton que essa força vai ser a massa vezes a aceleração. A massa a gente tem, falta a aceleração, e a gente vai tirar a aceleração do movimento. Se a gente pensar lá na equação do vovô atleta, ó, a gente tem a velocidade final, né, porque ele partiu do repouso e adquiriu uma velocidade de 10 metros por segundo ao longo de 10 segundos, a gente consegue calcular a aceleração nesse intervalo de tempo de 10 segundos. Então, aqui vai ser 10, né? A velocidade inicial é 0, ó, então eu já vou cortar ela aqui, já vou indicar que ela é 0. A aceleração é o que eu quero, e o tempo aqui vai ser de 10. Então, passando esse 10 dividindo, ó, essa aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se a gente pensar que agora a gente tem aceleração, fica fácil achar a força que foi desenvolvida aí neste motor, né, para que proporcionasse esse movimento. O automóvel tem 600 quilos, a aceleração é 1, então aqui a gente vai ter uma força de 600 newtons. Olha como é tranquilo relacionar movimento com a parte de dinâmica. A gente só precisa ter clareza aí nas expressões de movimento variado, né? E lembrar que a força é uma ação que vai modificar o movimento a partir da aceleração. Aí fica tudo mais tranquilo. Então, vamos só para mais um exemplo. Ele fala assim, ó. A gente tem um corpo de massa 5.000 quilos e ele recebe uma força lá constante a partir do repouso, ó. Velocidade inicial igual a 0. Aqui. Aí ele fala que a velocidade que ele adquiriu depois de 40 segundos, né, que é o nosso tempo, foi de 72 km por hora. Então, vou dividir por 3,6
para deixar em metros por segundo. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Aí ele pede para a gente determinar, então, a força que foi aplicada e o espaço percorrido pelo corpo. Para a gente analisar aí qual foi a força, a gente sabe que a força vai ser a massa vezes a aceleração. Só que a gente não tem aceleração, então primeiro eu vou calcular a aceleração, usando aí o vovô atleta, e depois eu vou calcular a nossa força. Por que eu não estou usando o sorvetão ou o Torricelli? Porque a gente não tem a variação de espaço. Então, eu vou usar aí o vovô atleta, que é a relação mais simples para achar a aceleração. Então, a velocidade final é 20, a inicial a gente já viu que é 0, né? Vou deixar 0 aqui. A aceleração que eu quero descobrir e o tempo foi de 40 segundos. Se a gente passar esse 40 dividindo, ó, a aceleração vai ficar 20 dividido por 40, que vai ser 0,5 metros por segundo ao quadrado. Se a gente agora voltar lá na expressão da força, ó, vou mudar a força para ficar melhor. Se eu voltar aqui, eu vou calcular então a minha força, a massa é de 5.000, vezes então a nossa aceleração que a gente calculou que é 0,5, isso aí vai dar uma força de 2.500 newtons. Relacionamos aí, então, o movimento que ele apresentou e, por consequência, a aceleração que ele adquiriu e conseguimos descobrir a força sabendo a massa desse corpo, pela segunda lei de Newton. A segunda parte é o espaço percorrido. Então, a gente sabe que, pelo sorvetão, o espaço percorrido, né, passando o espaço inicial lá subtraindo o espaço final, né, vai dar ΔS, vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. A gente sabe que a velocidade inicial aqui vai ser 0, né? Então, esse ΔS vai dar aí. A aceleração é 0,5. O tempo é 40, vai ser 40 ao quadrado, dividido por 2. 40 ao quadrado vai dar 1.600. 1.600 vezes 0,5 dá 800. E 800 dividido por 2, a gente vai chegar em 400 metros. Então, notem que não é difícil a gente relacionar, né? Segundo a lei de Newton, que está sendo estudada lá na área de dinâmica, que é a área que analisa as causas de um movimento, a gente relacionar agora com cinética, que estuda o movimento. Então, a gente vai tornando aí esses dois conceitos complementares, como eles são, e conseguindo analisar um movimento agora de uma forma mais completa, mais global, ok? Bom, na aula de hoje a gente trabalhou com conceitos das duas frentes. Então, os conceitos de movimento uniformemente variado estão lá no capítulo 5 da frente a partir da página 4. Os conceitos da segunda lei de Newton estão lá no capítulo 6 da frente B, a partir da página 124. Lembrando que nós estamos usando o livro 1B. Eu vou deixar indicado para vocês treinarem um pouquinho os exercícios de 10 a 12 da página 146 e o 146 e 147 e o exercício 15 da página 147. Façam com bastante atenção, carinho e a gente corrige na próxima aula. Pessoal, bons estudos, a gente se encontra muito em breve e força aí que nós estamos quase nas férias. Um beijo!